É a depressão. Diagnosticado errado. Mas o que eu vi inicialmente, 80% das vezes eu vejo a depressão. Quem são desses, né? Desses que deprimiram, quais são os que vão, no momento, virar e fazer um quadro maníaco? Não são todos. Oh, galera, bem-vindos de volta a Gente é Mente. Estamos aqui, vamos falar sobre transtornos de novo, né? Então faz um tempinho que a gente não fala. Transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Que é uma coisa que geralmente o pessoal não tem a mínima noção do que é direito, né? Fala que, hoje eu tô meio bipolar. A galera fala isso como se fosse uma coisa que todo mundo tem, né? Como se fosse uma coisa... todo mundo tem flutuações de humor, mas não nesse extremo, né? Você sabe que é interessante isso, porque a psiquiatria está vivendo muito isso, né? As pessoas usam termos psiquiátricos, né? Eu tô deprimido, né? Exato. Tô deprimido, eu tenho Asperger, ou sou bipolar, né? Eles usam todos, né? Todos. Todos. Exato. Obsessivo. Eles usam todos muito. Como se psicologiza muito também, né? Usam termos da psicologia também para descrever coisas que na realidade não são, né? E transtorno bipolar é super sério, super grave, super sério. E de todos os transtornos de humor, seguramente eu acho que é o mais impactante. Você tem ideia do que é? Eu tenho. Fala aí. Eu também filho de 2 psiquiatras, pô. Não tenho nada. Não, eu sei que existem alguns tipos diferentes. É verdade, tem tipos. E eu sei que é classificado pela mania, pelo episódio mania, ao invés de classificado pela depressão. É só isso que eu sei. Verdade. É verdade, porque quando a gente fala em bipolar, a gente pensa assim, né? Bom, bipolar, tem 2 polos, né? Quais são os polos, né? O polo depressivo e o polo maníaco, o polo maníaco. Agora, a mania muitas vezes é confundida pelas pessoas leigas como uma mania. Mania de quê, não, mas né? tipo, mania, a pessoa não sabe. Maníaco, você fala maníaco, você acha que é o maníaco do parque, Exato, que mata todo mundo. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, né? Ou que eu tenho alguma mania, eu tenho mania de roer unha ou coisa assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mania é uma alteração do humor para mais, é uma euforia, né? O indivíduo fica eufórico demais, ele fica alegre demais, ele fica sem dormir, ele fica falante, ele fica desinibido, ele perde a crítica, ele pode, em alguns quadros mais graves, achar que está muito rico, ter delírios de grandeza, eu sou rico, eu sou poderoso, e muitas vezes daí também se coloca em risco, né? E o outro polo é a depressão, né? Que a gente já discutiu tanto, né? Tristeza, exatamente o inverso, né? Tristeza. O extremismo para cima e o para baixo. O positivo e o negativo. Só que é interessante o que você falou, porque pensa o seguinte, né? Transtorno afetivo bipolar, você imagina assim, bom, você tem que fazer então um polo depressão, um polo de mania. Só que se você só deprimir ao longo da vida, você tem episódios depressivos recorrentes, né? É conceitual. Se você fizer um quadro de euforia, isso já é transtorno afetivo bipolar. Se tiver um na vida? Existe na classificação na CID-10, né? Agora tem mania única e tal, mas assim, classicamente sempre foi assim, ó. Você fez mania, isso é transtorno afetivo bipolar. Então, mas como que sabe que é mania? E não é só uma felicidade gigante? Não. São problemaços, né? Olha só, é difícil, né? Isso porque mesmo, eu vi que o pessoal chega no consultório e fala assim... eu tô deprimido, pai. E nunca fala da mania, porque acha que foi bom, né? Porque às vezes deprimir porque eles quando não o indivíduo pensam que é uma coisa eufórico... problemática na cabeça deles que vai falar pro psiquiatra. Eles acham que foi um dia muito maravilhoso. Mas o problema tá aí. Ou eles falam. Não, a questão é o tempo também, né? Você não é um dia, né? A gente vai até discutir de criança, em criança é um pouco diferente, mas assim, no adulto tem que durar por muitos dias, né? Por mais de um mês, né? Você está mantendo um sintoma onde você está alegre demais, mas não é pouco alegre, sem motivo. Tipo Jim Carrey alegre. Você está sem dormir, você não para de falar, suas ideias, seu pensamento está acelerado, você não consegue parar de quieto, sentado, você está feliz demais, você está alegre demais, ou você está irritado demais também. Né? Muito da mania irritada também, onde o indivíduo está irritadíssimo. Então é uma coisa energética, assim.
Não é só de humor, Não, de é de bem-estar. humor. Não, é de humor. Mas a gente não sabe a causa, né? Porque todo mundo, é o que você falou, muda de humor. Eu mudo de humor, você muda de humor. Mas todo mundo já sabe mais ou menos o quanto cada um muda de humor, né? E os motivos que levam, de alguma forma, a mudar de humor. Imagina você tá bem e, de repente, você acorda amanhã aqui, você tá alegre demais, cantando, você passou a noite sem dormir, você tá se achando muito rico. Você tá achando que você é extremamente Sem poderoso, cafeína, sem nada. sem cafeína, sem droga, sem ser orgânico, né? Sem você estar com Sem você ter hipertireoidismo ganhado ou um na tumor loteria, cerebral. sem nada, sem sem motivo. nada, sem motivo. Surge do nada. E você imagina o impacto disso na sua vida, né? Eu lembro de uma vez, eu acho que a gente já citou aqui um padre que saiu no Fantástico, eu acho que era da igreja. O padre do balão? Não, o padre do balão talvez tivesse mania, mas Achei eu não que você tenho ia falar do padre do certeza. balão, Eu não porque tenho realmente certeza. foi um episódio esquisito. Eu acho que o padre do balão foi só falta de crítica mesmo daquilo que ele estava fazendo, Talvez. infelizmente, né? Mas assim, o padre, o que eu refiro é o padre lá da Bahia. Ele estava rezando uma missa e ele apareceu, coitado, até no Fantástico por isso. Eu digo coitado porque ele não é culpado daquilo. O indivíduo não controla essa condição, entendeu? É uma doença. Como todos os psiquiatras. Como todas. Ele passa pela igreja cantando, feliz, fazendo coisas super inadequadas. Aí a imprensa pegou aquilo e mostrou como se ele estivesse sendo inadequado, como se houvesse qualquer forma de controle. Eu, como psiquiatra, olhei aquilo e falei, não, ele está em mania. Na realidade, ele é bipolar. Só que aí eles mostram isso e depois não mostram, né? O que, no fundo, ele estava doente. Então, às vezes, o indivíduo é mal interpretado também, se você não tem essa percepção. Porque ele pode estar alegre demais, ele pode estar desinibido, ele pode comprar coisas que ele não tem como pagar, ele pode explodir do nada, irritado demais, né? E aí o indivíduo não controla, não depende dele. Isso pode durar dias e dias. Às vezes quem não convive não entende aquilo lá, né? Pô, o que está acontecendo com o Lucas? Ele não dorme há 3 dias, não para de falar, né? Os ciclos, eles são constantes? Por exemplo, eles são regulares ou não? É uma boa pergunta, né? Não tem nada a Olha ver. só que interessante isso. Por exemplo, pensa o seguinte, tem a ver com gravidade, eu acho isso também. Imagina se você faz um quadro maníaco desse, que dure, aí você tratando, 1 mês que você tem, tá? Em média, durar 5 meses, mas que tratando 1 mês. Se você tem um desse por ano, você imagina o quanto sua vida não está comprometida, né? Porque geralmente leva até a internação. Um quadro, depois a gente fala dos tipos, do tipo 1, por exemplo. Agora, você pode fazer um quadro maníaco desse agora e ter outro daqui a 15 anos. Entende? 20 anos. Nossa, então é muito difícil de se perceber, né? Não, é fácil, eu acho, de perceber na hora. Porque é tão fora de tom, Lucas, é tão diferente do que é o humor do indivíduo no dia a dia. Ele está muito diferente. Ele não... Quem bate o olho naquilo fala, mas ele está muito diferente. Ele está do jeito que ele não é. Ele está desinibido, ele está alegre demais e tal. Sabe uma coisa muito interessante que eu vi de um jeito de checar quando que a pessoa ficou em mania, que eles estão falando, é ver as redes sociais da pessoa. E daí, seguramente. ela vê que postou 5 vezes no dia uma coisa nada a ver. E daí você Sim. percebe, é tipo um método que o pessoal tá usando para E é classificar, verdade. para perceber esses momentos eufóricos. É verdade, porque E o deprimido não posta nada. E o paciente se expõe, né? É. Como o deprimido se isola. Mas o indivíduo em mania, eu acho que o impacto da mania... Não que da depressão não seja relevante, é muito, até porque tem risco de suicídio e tal, mas o da mania, uma mania franca, raramente você consegue manter em casa. Você acaba tendo que internar. É tipo máscara. Né? Ele se põe em risco o tempo muito inteiro. forte, é um furacão, né? É muito intenso. O que você falou é muito relevante. Por exemplo, você pode não conhecer a pessoa, né? Às vezes chega lá no meu consultório, eu nunca vi a pessoa. Mas a família vai relatar, não, ele não é assim, definitivamente. Ele está falando demais, ele está alegre demais, ele está desinibido, ele está fazendo umas coisas que ele não faz, né? Você supõe algo ligado à condição de humor. Agora, se o cara já é assim, é uma característica da personalidade dele, é difícil confundir, porque é tão intenso a mania. Quem viu uma vez, você não esquece nunca mais. Mas esse é o problema da mania, é demais. É isso. Demais, então ele vai seguramente. contra as normas sociais e demais, assim. Esse é o problema? Imagina Ou o tem seguinte, mais problema na parte maníaca? pensa numa condição de euforia. Você é o máximo da sua alegria possível. Aliás, mais do que Então, mas
O objetivo da vida não é isso, né? Ser muito feliz. Mas olha só, não é uma felicidade natural. Porque, olha só, ele sem começa... motivo, né? Não é justificado. Não tem motivo. Geralmente começa do nada, apesar da maioria começar em depressão. A mania, ela geralmente também não tem motivo desencadeante. Pode até ter algum, mas ao longo do tempo você percebe que ele está eufórico. Ele está totalmente fora de tom. Você quer saber o porquê? Pensa assim, ó. Imagina você entra num quadro maníaco desse e amanhã você tá assim, você vai no shopping e compra, sei lá, 3 carros. 3 carros. É um impacto. Imagina você tá assim, você tá lábil de humor e afetivamente lábil e você briga com a família inteira porque você tá extremamente irritado, explosivo, né? Ao mesmo tempo, no outro minuto você tá alegre também. Que eles modulam muito, né? Imagina você tá 5 dias sem dormir. Você não consegue parar de falar. Sua capacidade de decisão não tá nas melhores. De forma nenhuma. Você perde compra muito. Uma casa, Exato. Pessoas que têm problema com jogos, né, de azar? Muito. Mulheres que começam a jogar, a gastar dinheiro. Homens e mulheres que saem, aumenta a libido, começam a se relacionar sexualmente com um monte de pessoas. Exato. Só que não é a característica da personalidade da pessoa. Ela não é daquele jeito. Só que quando ela entra na fase maníaca, ela muda totalmente a característica do jeito que ela é pela patologia, pela doença. E a pessoa pode ficar assim por meses. Imagina o impacto disso na vida da pessoa. Social, né? Totalmente, né? Você, não só financeiro. Tudo. Imagina você acorda amanhã em mania. Como que você tem estabilidade no emprego, né? Imagina você estar num quadro desse maníaco, você está aqui gravando, você começa a falar um monte de bobagem, porque você está desinibido, sem crítica nenhuma. Aí você sai daqui, você resolve, você não para de falar aqui comigo, aí você não dorme a noite inteira, você vai lá para o shopping, compra 3 carros, depois sai e começa a falar de todo mundo, tudo aquilo que pensa, sem menor filtro daquilo que pensa, né? E assim vai, é impacto sobre impacto. Raramente você consegue manter o indivíduo em casa. Se é uma mania franca, e muitas vezes cursa com sintoma psicótico. Aí fica mais em risco ainda. Por exemplo, Lucas, você consegue voar. Eu voo também. Sou como Ícaro. Ganhei asas e você resolve pular pela sacada. Gente. Porque você voa. Você entende o risco do impacto? E ao mesmo tempo, a gente está falando só da fase maníaca, né? Só que depois disso, de repente você tratou, daí passou uns 2 meses, você faz o oposto, você deprime. Você está triste, sem falar com ninguém, na cama, não consegue mais trabalhar. Com 3 carros, sem dinheiro. Sem dinheiro para pagar os 3 carros, né? Já mitificado todo aquele mito, toda aquela questão da visão psiquiátrica, ainda com muito preconceito, que você tem algum problema de ordem mental, né? E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas essa polarização é rápida? Acontece de repente, de um dia para a noite você acorda e você está deprimido? Pode acontecer. Ou vai devagar descendo e daí vai descendo? Pode acontecer, ser muito devagar. Rápida. Mas geralmente o inverso, você está deprimido e fazer uma virada maníaca é mais fácil de acontecer. Principalmente se você, olha a importância disso, você está deprimido, você começa a tomar antidepressivo. O antidepressivo favorece a mania, por exemplo. Aí você fala, ele está deprimido, eu te dou antidepressivo. Amanhã você acorda e você está totalmente eufórico pela tomada do antidepressivo. Você entendeu? Esse problema do diagnóstico errado é grande, né? Muito. Por causa disso. Pensa o seguinte, você pode começar... Mas então como trata? Olha que interessante, né? Você pode começar um quadro de mania, pensa o seguinte, ou em fase maníaca ou em fase depressiva. Certo. 80% das pessoas começam em fase depressiva. Mas como assim começa? Não é cíclico? Não é uma coisa meio... Não, sim, mas é o primeiro episódio. O que leva para consulta, ou não? O primeiro episódio. Sabe? Você nunca teve nada, você não tem nada. Você nunca teve nenhum problema psiquiátrico, você nunca teve nada. Mas surge do nada? Na vida da pessoa? Depois a gente pode discutir causas, mas do nada. Geralmente tem história familiar. Mas pode surgir do nada, da noite pro dia com qualquer um. Gente, que assustador.
Imagina você estar aqui hoje, amanhã você acorda, você está triste, toda a história do quadro depressivo. Bom, esse é o primeiro episódio. Você busca ajuda, né? Você ganha um antidepressivo, vai para casa e desencadeia a mania. Olha que interessante a diferença. A gente já fez discussões aqui sobre episódios depressivos, né? A gente fez até uma série só sobre depressão. Depressão é uma doença. Transtorno afetivo bipolar é uma outra doença. Dá para entender isso? Uhum. Porque olha só, elas podem se confundir em algum momento. Então, porque você tem depressão e você só vai deprimir ao longo da vida. Você fez 10 episódios depressivos ao longo da vida. Tem sintomas parecidos, né? Como Exato. Você tá com febre, é um sintoma, mas pode ser milhares de coisas, pode ser duas doenças diferentes. Olha, né? Que interessante, se eu acompanhar a criança, o adolescente, eu acho que a gente citou isso. Por exemplo, sei lá, deprimiu. Se eu sigo por 2 anos, 30% desses indivíduos que tiveram aquele quadro depressivo há 2 anos atrás vai fazer um episódio maníaco. Então 30% na verdade é bipolar mascarado. Exato, não é que é mascarado, é que ele é bipolar. Só que o que eu vi de cara é a depressão. Diagnosticado errado. Mas o que eu vi inicialmente, 80% das vezes eu vejo a depressão. Quem são desses, né? Desses que deprimiram, quais são os que vão no momento virar e fazer um quadro maníaco? Não são todos. Vai ter alguns que só vai deprimir ao longo da vida. Isso não é transtorno afetivo bipolar. Isso são episódios depressivos recorrentes. Ele não é bipolar. Lembra que para ser bipolar, você tem que fazer euforia. Você tem que entrar em mania. A onda não sobe, né? Ela só bate no normal, pra na baixo, média e desce. Pra baixo. Média, desce. Só que quando eu vi você, estou pegando o Lucas aqui de exemplo, porque eu posso falar, né, dessa questão. Por exemplo, você está lá, você entra, você deprime. Bom, será que o Lucas, ele está numa fase depressiva de um transtorno bipolar? Quer dizer, ele vai fazer euforia em algum momento? Ou será que não? Isso é um episódio depressivo. Ponto. Ele não tem transtorno afetivo bipolar. Mas tanto um quanto o outro começou em depressão. Só que um só vai deprimir. O outro, uma grande porcentagem ao longo de um período longo de anos, vai fazer mania. E na realidade, aquilo que eu achava que era só depressão, na realidade aquilo era uma fase depressiva de um transtorno afetivo bipolar. Você fala assim, mas para que diferenciar isso? Total. Porque o tratamento, né? Tanto por tratamento que, por exemplo, bom, se eu acho que esse cara que deprimiu a primeira vez é bipolar, eu não vou dar antidepressivo, porque eu aumento o risco dele ciclar. Se eu acho que é um quadro só depressivo, né, e que ele só vai deprimir ao longo da vida, eu vou dar antidepressivo. Quem são os que vão ciclar ou não? Eu não sei de antemão. Eu não tenho um marcador biológico de antemão. E como funciona, então? Dá o antidepressivo e acompanhamento? Olha, algumas dicas são muito relevantes. Isso é interessantíssimo. Como você sabe? Exato, a gente tem dicas. Você mas não às tem vezes a gente erra. biológico. Mas você tem razão, não tem marcador. Por exemplo, história familiar de bipolar. Tá, faz sentido. É a patologia mais herdável da psiquiatria. É sério? Sério. Caramba. Dificilmente você vai ver um quadro maníaco numa condição onde nunca existiu isso dentro de uma situação de família. E eles ciclam juntos? Como assim? Pode acontecer. É uma boa pode. Pergunta, porque Exato, pode. É questão de... Pô, eu sou pai eu sou psiquiatra de criança, né? Por exemplo. Às vezes eu diagnostico bipolar na infância, aí o pai percebe também que também é. E às vezes tanto um quanto o outro podem estar com situações, problemas, imagina o que não acontece na família. O impacto na família. Pode acontecer. 9 carros. Exato. 9 carros ou na fase depressiva tantas outras coisas ruins, né? Mas assim, bom, eu não sei de antemão. Eu não tenho marcador biológico nenhum. Bom, a primeira coisa que eu vou olhar, família. O pai era bipolar, a avó era bipolar, o avô era bipolar, o bisavô é bipolar. Você acha que essa depressão nesse menino, né, ou nesse adolescente, exato, ou muito provavelmente é bipolar, é a patologia mais herdável.
E quando que surge? Que idade que surge? Ela é muito variável, mas Não acontece desde a infância, mas em média, adulto jovem, assim, a partir de 18 anos de idade até meia idade, assim, a partir daí onde se aumenta as taxas, mas pode começar na infância. Você vai ver crianças com 5 anos e pode começar depois dos 40, seguramente, né? Mas é uma faixa aí, geralmente de adulto jovem, né? Acaba tendo mais, onde você vê uma manifestação assim. E às vezes você viu outras que você nunca percebeu que fosse, né? Uma oscilação de humor assim tão intensa, porque durou um pouco menos, né? Não foi tão intenso, mas ela já tinha percebido. Aí você vai explorar na história, você já viu que ele já tinha deprimido uma vez, já tentaram dar antidepressivo e ele ficou eufórico, né? São formas de identificar. Outra, além da família, além disso? Isso, se você tem uma depressão muito letárgica, é assim, ó, você tá parado demais. Não fala, não come, Começou só dorme. de forma aguda, muito rápida, sem causa, e você tá lento demais. Seu pensamento é lento demais. Sua parte motora tá limpa demais. Catatônica? Catatonia. Catatonia é o extremo disso, vamos dizer assim. Que o indivíduo, ele fica até... No catatônico, que é uma coisa interessante a gente discutir, ele fica até em flexibilidade séria, assim. Parece um boneco de cera, de tão parado que ele tá. Ele não tem volição, a vontade no catatônico está comprometida. Agora, se eu vejo isso, hoje estava bom, daqui a 3 dias eu volto aqui, te encontro na cama sem falar, pensamento lentificado. Seu avô é bipolar, o bisavô é bipolar, a mãe é bipolar. Isso é fase depressiva de um transtorno bipolar. Então a descida para depressão é mais lenta quando é transtorno depressivo? Geralmente é menos marcado, menos pelo menos na minha experiência. Agora, na virada maníaca, fica muito evidente. Olha um exemplo. Antidepressivo, de forma geral, levam 3 semanas para agir. Não tem nenhum no mundo que haja antes disso. Tá? Aí você está deprimido, eu te dou um antidepressivo lá, eu acho que é só depressão. Não é fase depressiva de transtorno bipolar, é só depressão. Eu te dou hoje, você daqui a 3 dias me liga lá no consultório dizendo assim, eu tô ótimo. Eu vou te falar, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Você fala, então melhor tirar. Exato, eu nunca me senti tão bonito, tão bem, tão contente. Inclusive, eu tô produzindo demais, eu não durmo faz 2 dias. O cara tá virando, entende? Porque não é do antidepressivo, né? Então, 2, 3 dias depois, ele tá virando. Por isso é tão relevante tentar, pelo menos, identificar. Quem tem história familiar, tem letargia, que já teve uns episódios de oscilação de humor quando tomou antidepressivo, né? Tem componentes de muita irritabilidade com explosividade. São dicas. A gente pode errar. Por isso que o acompanhamento é importante. Exato, a gente pode errar. Mas olha só, se você está deprimido, você está em casa. Você não está internado. Se você está em mania, você está fora de casa. Pensa a situação difícil para a gente como psiquiatra. O indivíduo vai lá, um adolescente, um adulto jovem, deprimido. Eu resolvo dar um remédio, um antidepressivo, eu não investigo e não sei que tem história familiar de bipolar na família de todo mundo. 2 dias depois ele entra numa mania franca, ele é bipolar tipo 1, eu tenho que internar. Por que ele foi internado? Porque o Dr. César deu um remédio para ele estava em casa, ele estava triste só. Aí eu dei um remédio para ele mudou totalmente de comportamento e foi internado. Às vezes a família tem dificuldade em entender também que na realidade, da própria evolução da doença, né? Ou realmente o antidepressivo de alguma coisa favoreceu, mas não é sempre que a gente acerta também. Né? Eu não tenho um marcador biológico para isso, né? Não é que nem fazer um teste de Covid, é Covid, ponto. É bipolar, não. Existe. Tudo por não chega a ser um erro ético da medicina. É uma questão de simplesmente diagnóstico. Exato. Faz parte do processo diagnóstico. Até porque, olha só, a gente como se você dá um antibiótico, o cara tá morrendo e daí ele é alérgico. Exato. Você não tem como saber, sem um histórico familiar. Você deve pesquisar, você deve investigar, mas pode acontecer, né? Imagina você, aquilo que eu te falei lá atrás, por exemplo, esse indivíduo que deprimiu, isso foi feito em crianças. O pesquisador acompanhou por 7 anos. Metade deles fez um episódio maníaco em 7 anos.
entende? Ele, na realidade, não fases depressivas de pacientes bipolares. Qual outra relevância? Bom, fácil. Os bipolares são muito mais internados do que os indivíduos que só deprimem. Que assusta a família, a mania? Porque é muito grave a mania, né? Ele se põe em risco, ele põe os outros em risco. A mania tem muito mais ação do que a depressão. A depressão você fica parado. Né? Exato. Não machuca o resto, né? Exato. Só você. Você está em casa, deitado, não quer sair, você pode não conseguir ir para a escola, você não pode conseguir trabalhar, mas você está em casa. Nenhum dos dois vai para consulta, né? O deprimido não vai porque ele está deprimido e o maníaco não vai porque está no cassino. Dependendo da gravidade dos sintomas, seguramente daí não vai. Mas tem alguns que ainda mantêm um certo grau de crítica, a família também percebe e busca ajuda, né? Mas, porque os problemas familiares puxam muito, né? Claro. Agora, um indivíduo que está em mania, ele não. Ele está sem dormir, ele está falando com todo mundo, ele está rindo demais, ele está comprando coisa que ele não pode pagar, ele está saindo pela rua e se colocando em risco. E às vezes, eles são muito lábeis de afeto. Ele está rindo agora, de repente ele está irritadíssimo e briga com todo mundo e explode, né? E sai, de repente, porque a libido está aumentada, se relacionando daí com várias pessoas, coisas que ele não faria. Ele está se pondo em risco. Ele não se protege para a doença venérea, ele não se protege para AIDS, nada disso, por exemplo. Ele está se pondo em risco. Porque ele é invencível, né? Claro, ele pode começar a beber coisas que ele não faz. Então vai para um bar e bebe demais coisas que ele não faz, ou usa droga demais. Ele não faz isso, entende? É totalmente fora de tom. É totalmente fora do comportamento que o indivíduo tem. Só que ele põe ele em risco e põe as pessoas, às vezes, em torno dele em risco por uma crise dessa de irritabilidade, pode ser de agressividade, de explosividade, de coisa assim. Por isso eles são mais internados, né? Aprofundar também a fase depressiva, né? Pela vergonha dos atos que fez. Olha só. Quando estava em mania. Não, você tem razão numa coisa. Eu acho que, olha como a questão da saúde mental é interessante, porque a gente está falando de uma doença médica, assim, que tem uma característica genética profunda, seguramente tem aspectos biológicos envolvidos, né? Só que toda patologia tem repercussão emocional. Você imagina uma adolescente, uma adulta jovem, um adulto jovem que, de repente, ele entra em mania, ele gasta o que tem, o que não tem. Ele brigou com todo mundo no trabalho e vai perder o emprego porque ninguém vai entender. Ele gastou mais do que devia. Ele se relacionou com pessoas que ele não queria, né? Quando passa, que ele volta à crítica dele, que ele volta a entender o que ele viveu, porque ele vai lembrar do que aconteceu. Ele não esquece do que aconteceu. Só que aí vem acabou aquela desinibição, a euforia, a alteração de humor para mais. Não. Então, a partir dali, ele volta a sentir todo o peso da sua própria ética, né? Da moral, da sua religião. A senhora super beata, super correta, que de repente sai se relacionando sexualmente com a rua inteira. Estou exagerando aqui. Mas assim, quando passa isso, o indivíduo, o que ele se sente? Muito mal, né? Eu dou exemplos outros, a pacientes adolescentes que, por exemplo, vão para a escola assim, eufóricos e ninguém entende. Depois que passa, ninguém quer falar mais com ele. Porque ele falou que não devia. E ele está quebrado, né? Porque ele está na fase deprimida. Não necessariamente, ele pode até estar eutímico. Tem a fase neutra? Claro. Olha só, você, apesar de a gente estar falando da virada, né? E de depressão para mania, não é o que costuma acontecer. Você geralmente deprime, volta ao normal. Passa muito tempo, pode deprimir de novo. Interessante. Ou depois. Então, uma das características da bipolaridade, não vou entrar em outros detalhes ligados à neuropsicologia, mas você sempre volta ao normal. Você entende? O seu humor vai voltar ao normal. Que bom, né? Que bom, exatamente. Só que pode durar meses você em fase. Se você tiver uma dessa por ano, imagina você deprimido 5 meses por ano, ou em mania 5 meses por ano. Comprometeu a vida integralmente, né? Então, o indivíduo ele volta ao normal. Quando ele volta, vem toda a carga, né? Da ética dele, da moral, dos valores de família. Ele fez coisas pela doença que ele não faria dentro do código ético dele, do código moral dele. Ele pode até ir preso. E aquilo sim. Eu tinha um paciente que eu sabia que era bipolar. Rouba da empresa.
sei lá, ou alguma coisa pode assim. acontecer, é mais raro essa coisa do furto, mas pode acontecer. Mas eu vou te dar um outro exemplo de prisão. Um paciente meu de muitos anos atrás, adulto, eu sabia que era bipolar, eu tomava remédio para bipolar. Vai numa festa, começa a entrar num quadro eufórico, apronta tudo que é possível você pensar e imaginar na festa. A polícia é chamada, ele se esconde no meio do mato, começa a tirar coisa na polícia, brincar, gozar, né? O que os policiais fizeram? Pegaram, preso. A família me liga, eu entro em contato com o delegado, digo assim, poxa, na realidade tudo isso aconteceu porque ele está em fase maníaca, ele está doente, né? O delegado me respondeu, que fase maníaca, coisa nada, ele é sem vergonha isso, mesmo. Exato, aí entra o preconceito, né? Bom, não, É difícil explicar, né? ele estava em fase maníaca, é difícil, mas é uma doença como qualquer outra, né? Como qualquer outra. E, infelizmente, a falta de entendimento faz com que esses pacientes, esses indivíduos que têm que se tratar, sofram mais, né? Exatamente porque ninguém vai entender. Como tem uma fase que ele é socialmente dentro dos padrões, quando ele sai, a culpa é dele, né? Exato. A culpa não é da doença. Agora, se fosse, por exemplo, um autista que foi a vida inteira autista, e daí ele faz alguma coisa no supermercado, não sei, e daí ele é levado, a polícia vai... Ele entende. Exato. Ou um menino com síndrome de Down ali, que tem toda a característica física, a pessoa percebe. O maníaco não. Fala, sempre conheci o Lucas não é assim. E às vezes, se não é intenso demais a fase maníaca, se ele não está muito elado, ele está só um pouco, né? Ele faz o que a gente chama de hipomania. Então ele fica um pouco mais perto daquilo que ele é, mas mesmo assim as condutas dele são muito diferentes. Tipo, né? Uma microdose de êxtase. É uma fase, não vai levar ele à internação. Muita cafeína, né? Não vai levar. Então, isso é muito interessante, porque aí as pessoas não entendem. Se tem algo que as pessoas não entendem, são essas modulações de humor. Não se entende para depressão, imagina para euforia. Foi o que o padre viveu aí do começo, né, que a gente deu de exemplo. Foi o que esse meu paciente viveu ao ser preso em mania. Claro, as pessoas tinham que tentar ajudar lá, ver o que estava acontecendo, mas o delegado não acreditou em nada disso, né? Achou que eu estou mentindo. Não, está mentindo, está inventando coisa psiquiátrica só para justificar a conduta dele. Não. Ele não controla isso, não depende dele. Não é ele que faz, é uma doença genética, tem história familiar altamente impactante, ele sofre por conta daquilo. Com certeza, né? Dos dois lados, né? Até ele entender. Eu recentemente atendi uma menina que eu já atendo há um tempo, um paciente, que ela quando cada fase dessa que ela entra, ela tem que muitas vezes até mudar de escola, ela perde todos os amigos. Mas, nossa, é muito difícil. Ninguém entende, porque ela se fica desinibida, ela fala coisas que ela não deve falar, ela conta coisas que ela não deve contar. Perdeu o emprego, né? Namorado, tudo. Perde emprego. Tem famílias que não entendem. Eu tenho uma outra paciente, por exemplo, a família não fala com ela. Mas é tratável. Totalmente. Então, veja, existem estabilizadores de humor. Olha a dificuldade que é. Se você tomar estabilizador de humor, você vai encurtar uma fase dessa que pode durar meses, em média aí por um mês. Se você continuar tomando, você vai poder ter uma vida provavelmente normal a vida inteira. Talvez você nunca mais tenha. E você vai estar absolutamente eutímico. Seu humor, neutro. Como é? Neutro. Bom. O seu humor normal, né? Bom, o que costuma acontecer? A pessoa fica neutra e larga o remédio. Exato. É isso. É claro. Como tudo, né? Pô, eu tô há 3 anos tomando esse remédio. O remédio dá ganho de peso, remédio me dá cansaço, me dá sono. Pô, eu não tenho mais nada. Sai 3 anos atrás isso daí. Tenho. Todas as vezes que eu vi, larga e o indivíduo para de tomar, ele não conta para o médico, volta a fazer um outro episódio, né? Só que a cada 9 episódios que você ter, a chance daí de você ter um outro é maior. Se eu tiver aí eu tiver um segundo, a partir do segundo, a chance de eu ter um terceiro é maior, e depois a chance de eu ter um quarto é maior, e assim vai. Deve ser por isso que classificam na primeira de mania, né? Que daí já pega no primeiro. Primeiro já é mania, já é, porque é clássico, é quase conceitual, né? Isso daí. Agora, olha só, como eu vou pegar um menino de 25 anos,
que faz um quadro desse, eu vou dizer assim, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Por causa desse único evento. Porque a chance de ter de novo é gigantesca. É muito grande. Cara, na realidade é muito difícil ele manter a vida inteira, né? Ele vai Exato. largar. E ele mantém, infelizmente, uma condição de expectativa o tempo inteiro. Imagina você viver isso, né? E aí ter vivido isso, você foi internado, você está tomando o remédio, você está bem, sofre todo o preconceito que é da internação psiquiátrica, a necessidade de ter tratamento psiquiátrico, tem todo um preconceito ligado a isso, infelizmente. E aí você ainda tem que tomar um remédio por anos e estando bem, se sentindo bem. Fala assim, mas não tem mais nada. Mas pelo risco imenso que é de você parar de tomar um remédio, você voltar a ter exatamente aquilo que você teve antes. Só que, por outro lado, o indivíduo ele pode fazer isso uma vez por ano, 2 vezes por ano. Aí não tem como. Se ele tira o remédio, é incompatível com uma vida profissional, de família. Ele vai tendo impacto em cima de impacto. É extremamente impactante o transtorno afetivo bipolar. Mas esses eventos surgem como? Tem algum trigger? Tem alguma coisa assim? Né? Ou é aleatório, química, biológico, que não tem a sentido verdade com o mundo exterior? Olha, a verdade, eu vou te falar. A verdade é assim. Bom, a gente não sabe. Ah, tá. Os psiquiatras, então é meio os professores, que os dois, né? A gente não sabe. Essa é a verdade. É um construto teórico e tal. Mas seguramente o componente biológico me parece muito evidente no quadro maníaco, pela história familiar, pelo alto grau de herdabilidade, pelos quadros que são agudos, às vezes sem fatores desencadeantes, pela mudança muito intensa de comportamento, sabe? Não, dificilmente isso é decorrente de fatores emocionais, mas a gente sabe que você pode viver isso logo depois, por exemplo, de um grande problema que você viu na vida. Você perdeu um membro da família, em vez de você viver um luto normal, você afunda brutalmente a ponto de pensar em morte. Pô, isso é um episódio depressivo. 2 anos depois você tem um quadro maníaco. Não, você é bipolar. Será que a morte lá no momento é que justificou? Será que se não tivesse acontecido aquele fato, ele teria feito o primeiro episódio e teria evoluído assim? Muito provavelmente sim, né? Mas o indivíduo carrega às vezes isso, né? Assim, pô, e se eu não tivesse vivido aquilo lá, será que eu teria deprimido? Será que eu teria entrado em mania? Não tem como saber, né? O bom é que a vida inteira é assim, de todo mundo, não dá pra saber as outras decisões. E o ser humano como seria, né? E o ser humano racionaliza, né, Lu? É a verdade. Porque a gente, como não sabe, como não é uma doença, é mais fácil, né? colocar a culpa em alguma coisa externa do que algo interno seu, né? Biológico. Mas eu acho que tem isso, mas eu acho que tem algo. O ser humano, como uma forma de pensar, ele racionaliza quase tudo, né? Quando ele não sabe. Então, ainda mais, né? Aí ele vê uma condição dessa, ele fala assim, por que começou? Bom, começou porque eu tive aquele problema, foi logo depois do problema, né? Só que, será que ele vivenciaria isso, né? Se não tivesse problema? Muito provavelmente sim. Aí iria acontecer um outro fato estressante que talvez virasse de novo a ser o problema que causou tudo isso. Mas, na realidade, existe um componente genético e em algum momento isso vai aparecer. É como se que está incubado e daí você perde a sua capacidade de lutar contra a doença e daí ela aparece. Eu entendi, aquela coisa da melhora da morte que você está falando? Não. Eu tô falando, por exemplo, afta. Sim. E daí cai a sua imunidade e daí alguma coisa que está incubada surge. Aparece. A herpes vírus é assim. O herpes na boca, ele fica... A grande parte da população tem ele incubado num gânglio dentro no cérebro. Quando cai a sua imunidade que ele aparece. Enquanto sua imunidade está boa, mas ele está com você, ele já está lá. Então os quadros eles aparecem talvez quando cai a sua... Talvez o fator de estresse possa ter... seu equilíbrio emocional, né? Pode, talvez. A gente não sabe, volto a te dizer. A verdade é que a gente não sabe. Eu acho que toda patologia psiquiátrica tem um componente genético e tem um componente de alguma forma ambiental ou emocional. Algumas são muito mais biológicas, genéticas do que outras. Seguramente a bipolaridade é algo muito genético e tem um papel muito biológico nas fases. O que não quer dizer que não gere repercussão emocional,
porque gera... Isso com certeza. Né? Exato. E que não possa ser desencadeada a partir de uma reação emocional também. Como pode aparecer sem nenhum fator desencadeante ou nenhum tipo de reação emocional ou evento que tenha gerado algum estresse emocional muito grande. Ele pode acontecer do mesmo jeito. Né? Você pode estar na melhor fase da vida, né? Apaixonadíssimo, cheio de dinheiro, numa praia, num hotel maravilhoso, qualquer coisa assim que você imaginar sobre o que as pessoas imaginam felicidade, não é nada disso, mas é o que eles possam imaginar. E de repente você deprimir violentamente a ponto de pensar em morrer, estando na melhor fase da vida. Ou você entrar num quadro maníaco, né? Sem ninguém entender por quê, dali você sai cantando, você fica dias sem dormir, você fala, mas por quê? Ele não tem nada. Existe um componente genético muito intenso. De alguma forma, chega numa determinada faixa etária, aquilo se manifesta. Fatores de estresse favorecem, né? Daí o surgimento, o desencadeamento de um primeiro episódio assim e de outros sucessivamente, mas não necessariamente tem que haver esses fatores para você entrar ou vivenciar um quadro assim de mania ou de euforia ou de depressão. Dos problemas do corpo tá comandando a mente, né? Nesse caso, tá comandando suas ações. Porque tem os dois lados, que a mente controla o corpo, às vezes, com a questão de, por exemplo, placebo, essas coisas. Sem dúvida. Entende? Eu entendo Esse perfeitamente. é um dos lados negativos dessa relação entre corpo e mente, né? O que você traz é uma coisa que a gente discute muito, que assim, ó... A bioquímica afeta a gente e a gente pode ser marionete disso. Ô, Lu, existe um buraco negro, assim, ó, entre o que é mente e o que é cérebro. A consciência, né? Você tá falando. Como exato. A sua que mente, a gente categoriza, né? Como eu, a forma como pensar o seu eu, do seu cérebro, do seu biológico. Se você alterar o cérebro, né? Se você muda o cérebro, por exemplo, eu injeto lá, sei lá, usa qualquer tipo de droga, você pode ficar eufórico. Cocaína deixa o indivíduo eufórico, né? A êxtase deixa o indivíduo eufórico, né? É uma mudança biológica clara, modulada por um agente externo que altera a forma de o indivíduo ser, altera a mente. Isso é evidente. Os estudos do Damásio, também por estudo lesional, mostram a mesma coisa. Né? O indivíduo que tem uma lesão muito grave pode mudar totalmente a personalidade dele. Então, que o biológico interfere na mente, pô, sem dúvida. Mas o inverso também é verdadeiro. Quanto que a mente interfere no físico. Você pega a doença psicossomática, é assim. Né? Por exemplo, quantas doenças não são decorrentes claramente ou têm uma influência imensa de fatores emocionais? Doenças de pele, por exemplo, psoríase. Doenças de estômago, né? Que você pensa, exato. Você cria a sua vontade própria, você vai na academia e você se transforma totalmente na sua saúde. A sua mente, muda a sua nutrição porque você mudou o seu mindset, né? A sua mudança de conduta ou a sua mente da mudança da forma como pode ser um fator de proteção frente a um problema de humor. Porque você pode ser atleta, né? Você pode comer bem, você pode dormir bem. Tudo isso pode... Se você não faz isso, você dorme muito mal, isso pode favorecer transtorno de humor, né? Então, seguramente, se a mente interfere no nosso biológico, mas o biológico também interfere na nossa mente. Essa talvez é a grande dificuldade da psiquiatria, de encontrar fatores etiológicos, causas para isso, né? A gente pode encontrar um gene lá tal específico, mas nunca é 100% das vezes, né? Acontece numa tal maioria. É muito difícil achar isso especificamente, porque não é uma coisa só, né? A grande maioria... É uma rede de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como que você vai dar uma causa? Mesmo do ponto de vista biológico, se você pensa assim, ó, existem heranças que são poligênicas, não é um gene só. Tem essa ainda, né? É fácil quando é um gene só. Pois é. Algumas doenças que é aquele gene. Você pega a síndrome de Rett, tá lá o gene, é McP2, tá lá. É que nem a altura, que você pega, que são várias coisas diferentes, que tipo, não é uma média dos pais que sai. Exato. Você sai... É altamente herdável. É herdável, só que ao mesmo tempo... Não é uma coisa só, tipo, não é uma média, senão todo mundo ia acabar chegando numa média. Mas a altura é uma coisa 75, muito definida biologicamente.
Não, sim, mas não por... Agora não é um tudo, gene exato, só, né? exato. Não é tipo cor do olho, eu acho, Não, sei lá. geralmente são menos genes. Agora, pega uma doença dessa, são uma infinidade de genes ao mesmo tempo que se interagem, que produzem proteínas, neurotransmissores, que alteram totalmente o padrão de modulação cerebral. Agora, veja bem, é tudo teórico. Como que você vai provar isso? Está se tentando através de neuroimagem, exames de função, juntamente com escalas de comportamento muito bem definidas, estudos genéticos, né? Você tenta associar a neuroimagem, a neurofunção, a neuropsicologia, o polimorfismo genético, estudos genéticos com o comportamento, né? E se tenta há muito tempo encontrar um marcador, né? Como é síndrome de Down. Eu vou lá, eu colho lá, tem 3 cromossomos 21. Isso é síndrome de Down, não precisa nem trazer a criança aqui. Né? Não, você não vai ter esse bipolar. Ou tipo, Chagas, esse bichinho que está dentro de você. A doença de Chagas é uma doença, óbvia, né? Claro. Você está lá, o tripanossoma, você sabe, né, o que está causando. Bipolaridade não. A gente não tem um marcador biológico, claro. A gente sabe que é muito herdável. A gente sabe que o papel genético é muito relevante, mas a gente pode encontrar um quadro desse sem ter ninguém na família também. Então ele pode surgir do éter. Do nada. Do nada. Éter é um bom termo para isso. Mas do nada. E aí? Mas ele não tem história familiar, ele não tem... Bom, mas ele fez um quadro igualzinho ele é o primeiro. ao quadro de mania. Exato. Pode ser. Como tem diagnósticos que você tem que diferenciar. Por exemplo, eu estou num pronto-socorro, eu vejo um cara falante, sem dormir, inquieto demais. Bom, ele pode estar em mania, ele pode, mas ele também pode estar intoxicado. Faz sentido. Né? Ele também pode estar com hipertireoidismo. Né? Também. Ele pode ser hiperativo. Não, é que hiperativo na infância confunde. Não perde tanto. Olha o que eu vou te falar. Isso é um transtorno de conduta junto. Né? Quase 50% da molecada que entra em mania tem como sintoma a hiperatividade motora. Tanto que não é um sintoma que a gente usa para diferenciar déficit de atenção com mania. Tem muito doença junto, né? Exato. Chama doença Comorbidades, exato. Como no bipolar também. Né? Caraca. Bipolar também. Você pode ser bipolar e ter TDAH. Uma coisa não exclui a outra. Dá pra ser bipolar e ter depressão? Não faz sentido. Não, você vai ter depressão ou você só vai fazer fases maníacas. Não tem transtorno depressivo. Você vai ter duas fases depressivas de um transtorno bipolar. Ou entendi. fase maníaca de um transtorno bipolar. E olha que interessante. E a psicose também. Não, a psicose tem vários tipos de psicose. É um evento psicose dentro do... Olha só. É outro. Na bipolaridade pode também. Olha só, vamos subdividir. Pensa o seguinte. Eu posso estar em fase... Sendo bipolar, eu posso estar em fase depressiva ou em fase maníaca, né? Dependendo da fase, já muda o tratamento. Né? Já mudou o tratamento. Porque se eu tiver em mania, eu vou dar estabilizador de humor. Alguns específicos para isso. Se eu tiver em depressão e não saber, eu posso dar antidepressivo ou alguns estabilizadores de humor que atuam em fase depressiva. Bom. Fato é que você tem fase. Dependendo da sua fase, você pode estar em níveis onde a sua mania não é tão intensa. Vamos chamar de hipomania. Esse é o bipolar tipo 2. O bipolar tipo 1 faz mania franca. Ele está tão em mania que provavelmente ele vai ser internado. Aí entra a psicose. Só que ele pode estar sem nenhum sintoma psicótico. Ele pode só estar eufórico, mas ele não está psicótico. Agora, ele pode estar psicótico, está fora da realidade. Te dou um exemplo. Não, eu posso voar, Lucas. Eu sou tão poderoso. Aliás, eu sou aqui o enviado de Deus na Terra. E eu vou. As pessoas estão atrás de mim porque eles querem o meu grande poder. Caramba. E eu sou muito rico. Eu sou podre de rico. E o indivíduo não tem nada. Ele não tem crítica mais da realidade. Ele está psicótico. Aí é uma fase maníaca com sintomas psicóticos, que geralmente são os quadros mais graves de um transtorno afetivo bipolar. Mas essas psicoses nunca são, por exemplo, paranoicas, assim, de alienígena? Pode ser.
É sempre, não é só a grandiosidade? Olha só, é que tem uma diferença aí que é meio complexa, mas olha só. Existe uma ideia que é delirante. Por exemplo, seres liliputianos pequenininhos estão aqui no estúdio, que à noite saem e instalaram um aparelho nas minhas costas. Isso tem a ver com humor? Não. Evidente. Não. Corretíssimo. Agora, isso parece ser um delírio, realmente parece ter uma característica esquizofrênica. Mas tá? olha que os seres decidiram que eu sou um deus, daí é um pouco mais. Exato. Agora, esses caras estão aqui, olha aí o paranoico, eles estão querendo me roubar. E estão querendo me matar. Porque eu sou muito rico. Eu sou muito poderoso. Né? Só que ele não é rico. Na realidade, são ideias deliroides. Se assemelham muito a um delírio real. Só que elas estão totalmente secundárias à alteração do humor. Né? Não é primário, como é o primeiro exemplo que eu te dei dos seres pequenininhos. Não. Ela está francamente atrelada ao humor. Entende? Mas não deixa de ser psicótico. Não deixa de haver uma quebra da realidade. Se eu disser para você que eu tô podre de rico porque eu tô em mania, bom, eu tô quebrando com a realidade do mesmo jeito, né? Agora, é secundário ao meu humor, né? Na grande parte das vezes. Pode não ser, e aí nós vamos deixar para uma outra história, que são os transtornos esquizoafetivos, os quadros esquizofrênicos que se confundem com mania. Mas é bem mais raro, e por aí vai. Não, a mania é uma patologia hoje muito frequente aí. Você vai. Olha, não, esses misturados com. Sim. Aliás, falar em misturado. Então, você quer falar dos misturados? Não quero não. Eu acho que os transtornos esquizoafetivos vai confundir mais. Mas eu quero falar de uma outra coisa. São menos frequentes, sim, viu? Só para responder os quadros esquizoafetivos. Agora, olha só. Do bipolar misturado, depressivo e maníaco ao mesmo tempo. Existe estado misto. O cara ali tá em mania e em depressão. Eu vi. Ao mesmo tempo. Eu tava vendo um cara que tem bipolaridade. E ele falou que esses estados mixed states. Mixed states. Ele fala que é como se ele tivesse tomado muito café e tivesse com muito sono ao mesmo tempo. Então ele não sabe o que fazer com ele mesmo, sabe? Ele ao mesmo tempo ele pode estar triste, mas inquieto demais, né? Ele pode estar eufórico, mas ao mesmo sentindo cansado. E ele me falou, ele falou uma muito coisa interessante que ficou na minha cabeça, porque ele falou assim, porque ele tá deprimido, só que ele tem energia para fazer algo sobre a depressão dele. Então ele pode desencadear num suicídio. Exato. Então é muito perigoso isso. Muito. São mais raros, mas são os mais difíceis de tratar. Olha, do ponto de vista de tratamento, fatores de mau prognóstico. Hein? Como pode acontecer ao mesmo tempo? Porque nas nossas cabeças são opostos, exato, né? Parece ser, mas tipo você tá com calor e frio ao mesmo tempo. É muito fácil você entender. Você pega os sintomas de mania, né? E soma. Pega os sintomas de depressão. Aí você pega um de cada lado assim, ó, vai pondo junto e cria um outro onde tem tanto de mania quanto de depressão. Parece estranho, mas é possível. Acaba por acontecendo. Exemplo, são coisas opostas. Tipo, tem a letargia e daí tem a energia. Ele pode ele tá com o quê? Com os dois? Ele pode estar letárgico, mas com a cabeça a milhão, ó. Tá. Pensando um monte de coisa. Ele pode estar, ao mesmo tempo que eu tô rindo, um segundo depois eu tô chorando desesperadamente, depois eu tô explodindo com você, irritadíssimo, e depois eu tô alegre demais. Tudo isso em 3 minutos. Não, 3 minutos. Tá. Você entende? São estados mistos. São os quadros graves também, de prognóstico pior, tratamento mais difícil. O outro, o que cicla muito rápido. O indivíduo, imagina você, pode ter um quadro desse, sei lá, com 20 anos e ter o outro aos 40. Pô, isso é muito melhor. Isso é o tipo 1? Não, é independente do tipo, né? É a frequência só da ciclagem. Tá. Porque o tipo, depois a gente volta, é definido... Aliás, vamos falar já do tipo. Tá, fala do Olha tipo. Assim, tipo 1, mania franca, você vai ser internado. Esse é o tipo 1. Tipo 2, o indivíduo que faz hipomania. Ele tá fora de tom, mas ele ainda não... Mais ou menos. Exato, é mais leve. Tipo 3, o que faz mania... É o tamanho da onda positiva. Exato. O que faz mania só
quando usa alguma certa substância específica. Ah, tá. Eu só faço mania se eu tomo café. Eu só faço mania quando eu tomo antidepressivo. Esse é o tipo 3. Mas é só quando toma aquilo. Se ele fez 10 daquele, tomando aquele substância, e de repente faz uma sem a substância, já não é mais tipo 3. Entendeu? Então, mesmo tipo 3 tem que tomar estabilizador a vida inteira? Dependendo da intensidade, seguramente. Mas o tipo 3 é mais raro também, é difícil. Se ele identifica bem aquilo lá, é evidente, é só evitar aquilo lá, né? Agora, o problema é que muitas vezes você pode achar que é tipo 3, depois de um ano ele fazer sem... Depois de 10 anos. Exatamente. Tá. E aí tem tantos outros, que tem um autor chamado Akiskal, que ele colocou traço de personalidade com esses quadros. Aí ele descreveu tipo 4, 5, 6, 7, 3,5, 4,5. Tá. Não vou nem entrar nisso. Mas os clássicos... Como tem muita comorbidade, dá pra fazer todos os combos possíveis, né? E falar que ele mistura a personalidade. Eu acho que fica diferente. Por exemplo, ele pega um subtipo, ele pega a personalidade do pícnico. O indivíduo que é mais gordinho, mais baixinho, eles geralmente são muito alegres, por exemplo, né? Eles geralmente são alegres. Só que eles, por outro lado, eles também são muito depressivos. Pícnicos. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Então, olha, longilíneo, atlético e pícnico. Longilíneo, aqueles magros altos. O atlético, o indivíduo então você tá falando mais que comum. Os gordinhos baixinhos são felizes, é isso que você tá falando? Eles são mais... olha só, como característica de personalidade. Hein? Que incrível isso. É descrito como tipo personalidade. Buda, assim, eles são mais alegres e tal. Mas eles também fazem mais períodos de tristeza e de melancolia. Então, ao mesmo tempo que quando você encontra ele, assim, publicamente, que você não conhece, você vê ele, ele é muito alegre, pode ser que em casa ele tenha uns momentos também de melancolia. Então, aqui Akiskal pega essa mistura das coisas e descreve outros tipos, mas pela Organização Mundial de Saúde, classicamente, são esses tipos, 1, 2 e 3, né? Fundamentalmente é isso. E é isso, a gente pode passar aqui e ficar falando infinitamente, porque ele é um assunto assim inesgotável. E altamente o que importa impactante. é que precisa ir para uma consulta, né? Seguramente, olha porque só. Se o acompanhamento é importantíssimo, senão não tem como tratar. E o tratamento muda a vida, né? Totalmente. Se você que está aí ouvindo, se você fica... Seu humor muda demais, com alta frequência. Se você já teve quadros de euforia e que te atrapalharam, ou já ficou deprimido a ponto de não conseguir trabalhar, questione isso. Veja, estude, veja a sua história familiar e saiba que se porventura for uma patologia, não for uma modulação natural de humor, isso tem tratamento. E tratamento absolutamente eficaz. O que pode fazer com que evite do indivíduo passar por muitas situações aí de vida, né? E decorrentes do impacto, né? Decorrente do impacto que a doença que gera na vida do outro. Né? Impacto no casamento, impacto no trabalho, impacto na autoestima, impacto na vida econômica, todas as formas de impacto que a gente já, de alguma forma, a gente já discutiu. Beleza. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse assunto, a gente vai dar uma mudada, né? A gente pode falar de crianças, a gente pode falar outro depois, mas eu acho que é um assunto tão bacana. Mas é muito interessante. E muitas pessoas gostam desse assunto. Exato. Tem, né, na família, tem na vida, então... Olha, coisas que se confundem, né? O paciente borderline se confunde muito com bipolaridade. E não esquecer que não são coisas necessariamente excludentes, né? O dependente químico com bipolar, o TDAH com bipolar, o epilético e bipolar. Bom, tem de tudo, mas é isso. Depois nós continuamos. Boa semana. Valeu, galera. Falou. Segue a gente, coloca 5 estrelas, segue a gente no Instagram. É isso aí, manda mensagem. Tamo junto. Até a semana que vem. Valeu.